E a Bolsa de Valores brasileira, que bateu máxima histórica, o que está acontecendo? E acima de tudo, o que fazer agora? Comprar, manter ou vender? É sobre isso que falaremos nesse vídeo, então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, eu sou o Luan, consultor de valores imobiliários, e nesse canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E como eu disse, o Ibovespa, que é o principal indicador de desempenho das ações brasileiras, renovou máxima histórica. Na verdade, ele está ali na própria máxima. E diante disso fica a dúvida, por que isso está acontecendo? E se vale a pena continuar investido em Bolsa Brasileira agora, se agora vem um rally, se há um rally antecipado de dezembro. Vamos falar sobre isso. E nesse momento, o Ibovespa está aqui na região dos 134 mil pontos. Essa região só foi tocada aqui em dezembro de 2023. A última máxima foi no dia 28 de dezembro de 2023. Um claro ralizinho de dezembro que nós tivemos. Caso você ainda não esteja familiarizado com o rally de dezembro, ele acaba comumente ocorrendo, não é certeza, mas ele acaba ocorrendo em dadas janelas temporais, porque os fundos de investimento, principalmente aqueles que ganham com taxas de performance, buscam segurar caixa até o final do ano, comumente em dezembro. E aí eles vão às compras em dezembro, por quê? Para gerar taxa de performance, para fechar o ano com a performance acima do Ibovespa ou acima de qual for ali o indicador de desempenho, o índice de benchmark adotado naquele fundo de investimento. E aí o pessoal está falando, estamos antecipando o rally? Não é bem isso, a verdade é que a nossa bolsa, ela ficou bem largada nesse ano. Quando você clica aqui na performance do ano, a alta é de 1%. Afora esse rally que nós tivemos, estávamos em baixa. Então, basicamente, estamos no 0 a 0 nesse ano até agora. Só que nesse último mês, subimos 3,74%. Só nos últimos 5 dias, 4,27%. É uma alta expressiva quando a gente olha para a bolsa em poucos dias. Não estamos falando aqui de mercado de criptomoedas. Alta de 4% em poucos dias é coisa pra caramba quando a gente fala de bolsa brasileira. E essa alta na bolsa, chegando ali na sua máxima histórica, decorre da 8ª alta seguida, 8 dias seguidos, então não é uma mera coincidência, está acontecendo alguma coisa. E para variar, o motivo não é interno. A bolsa brasileira sobe por motivos externos e cai por motivos externos e internos. É complicado ser investidor brasileiro. E basicamente, o Ibovespa está seguindo a ideia de que os Estados Unidos talvez não tenham que fazer um pouso forçado, não entrem na temida recessão. É basicamente este o motivo. Mas por que se está mudando a ideia de que os Estados Unidos entrarão em recessão? Os grandes motivos para isso, primeiro, foi o aumento de 1% das vendas no varejo dos Estados Unidos no mês de julho, o triplo do que se esperava. Então veja, os Estados Unidos estão vendendo mais do que se pensava no varejo, sinalizando que a economia, apesar de o juro estar elevado por muito tempo, não está enfraquecendo como se temia. É um primeiro ponto. E ainda tivemos o seguinte, o número de americanos que entraram com pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu na semana passada. Então a ideia hoje é essa, é a que está prevalecendo agora, gerando esse rally na nossa bolsa. A ideia de que o Fed não tenha que fazer um corte forçado ou emergencial nas taxas de juros, porque as vendas no varejo vieram acima do esperado e o número de desemprego caiu. Então são sinais de que o pouso forçado talvez seja uma realidade muito distante. Essa que é a ideia. Isso foi suficiente para o S&P 500, o principal índice de desempenho da Bolsa Americana, subir 1,61% na presente data e subir 4,3% nos últimos 5 dias. Veja que a performance está bem parecida com a Bolsa Brasileira. Então note que a Bolsa Brasileira acompanha a Bolsa Americana. Índice Nasdaq 100 nem se fala, porque aqui você pega empresas de tecnologia que são muito mais sensíveis a taxas de juros, a indicadores macroeconômicos. Então elas caem mais quando tudo está dando errado e sobem mais quando tudo está dando certo, ou pelo menos essa é a expectativa. E é por isso que nos últimos 5 dias o índice Nasdaq subiu 6%. Diante desse contexto, quando a gente olha para a Bolsa Brasil, nesse mês de agosto, basicamente o investidor estrangeiro só está colocando dinheiro desde o dia 2 de agosto no Brasil. Veja que foram 8 altas consecutivas
aqui na Bolsa Brasil. E veja o que aconteceu desde o dia 2 de agosto. Entrada de 103 milhões de capital estrangeiro, leia-se aqui dólares entrando no Brasil, 81 milhões no dia 5, segunda alta, 155 milhões, 918, 354, 687, 262 e mais de 1 bilhão. Então note que basicamente a alta da nossa bolsa decorre dessa entrada de capital estrangeiro. Em contrapartida, o investidor institucional está vendendo para esse pessoal, bem como a pessoa física. Então veja que basicamente há quase uma correlação negativa entre o comportamento do investidor interno, pessoa física ou institucional, e o investidor externo, estrangeiro. Enquanto ele coloca capital, basicamente nós estamos vendendo para eles nesse momento. E o dólar, consequentemente, está caindo nesse período. Quando a gente pega desse topo do dia 1º de agosto em 5,75 e puxa para o movimento atual, a gente tem 4,64% de queda. Veja que movimento interessante. Bolsa subiu quase 5% no período e dólar caiu quase 5% no período. Olha só que correlação interessante. Mas eu preciso te dizer o seguinte, por mais que a recessão americana seja algo cogitado desde o ano de 2021, a gente também não pode simplesmente desprezar essa possibilidade. Eu não estou te dizendo que você tem que zerar bolsa agora, não é isso que eu estou te dizendo. Só estou te dizendo que você precisa estar com um asset allocation que seja adequado para eventual crise. E o que significa isso? Ter um pouco de reserva de valor, se for o caso, e ter uma parcela significativa em renda fixa que você tem ali para momentos de crise no mercado financeiro e na economia. E veja que o mercado ainda espera eventual recessão. Afinal de contas, é só você olhar aqui para a performance do IAL, que é o ETF de ouro da BlackRock, subindo 219% nos últimos 60 meses e 28,48% nos últimos 12 meses. Segue uma tendência de alta e é muito raro disso acontecer, do ouro por muito tempo ficar num rally. Tem janelas de tempo específicas em que isso acontece. E quando isso acontece geralmente é porque o mercado ou está esperando uma crise ou já aconteceu a crise e aí o pessoal corre para as colinas. Colina, leia-se ouro. Então essa alta do ouro sinaliza que o mercado ainda assim espera eventualmente uma recessão americana. Portanto, não é burrice você ter um pouco de ouro como reserva de valor ou ter uma parcela importante de renda fixa. O Buffett mesmo vendeu ações relevantes da sua carteira e colocou em tesouro americano. Veja que o Buffett vendeu metade das suas ações de Apple. O que será que o bom velhinho está esperando? É óbvio que ele também não ignora essa possibilidade de recessão e ele precisa proteger os interesses dos seus investidores, aqueles que têm ações da Berkshire Hathaway. E é preciso lembrar do seguinte também. No nosso passado relativamente recente, e aqui eu estou olhando para a taxa de juro americana histórica, em 2007 nós tivemos o mesmo patamar de juro que temos agora na economia americana, acima de 5% ao ano. Quando o Fed foi obrigado a cortar juros, estimulando excessivamente a liquidez do mercado, isso acabou gerando a bolha financeira no mercado imobiliário. Foi a grande crise do subprime, e o resultado desastroso a gente já sabe. O grande símbolo disso foi a quebra do famoso Lehman Brothers. E é isso que o mercado teme. O mercado teme a necessidade do Fed ter que cortar juros de forma acelerada, injetar dinheiro no mercado, estimular a ganância das empresas e instituições financeiras. Tudo isso pode ser um grande problema. É por isso que eu reforço. Nada de achar que eu vou estar 100% bolsa porque eu mato no peito, eu sou o cara. Cuidado. É muito fácil você ser um herói em momentos de alta ou quando a bolsa está andando de lado. Agora, em momentos de crise, aí sim a gente vai ver quem são os heróis da bolsa. Na verdade, não há nenhum herói, somente aqueles que sobrevivem. E somente os que sobrevivem vão se valer, vão se beneficiar do efeito dos juros compostos, da composição, porque essas pessoas que ficaram excessivamente expostas em ativos que elas não suportam a oscilação nesses momentos de crise, essas pessoas muito provavelmente perderão toda a composição porque precisarão vender no fundo. E aí, vão pensar que bolsa é cassino, ou então vão entrar novamente em momentos errados. Então só coloque isso na sua cabeça. Essa é a mentalidade essencial para você ser um investidor de sucesso. Mas eu preciso lembrar aqui que por mais que nós estejamos novamente no topo histórico da Bolsa Brasileira, em dólares, a nossa bolsa está longe do topo. Esse ETF, o EWZ, ele mede esse desempenho das ações brasileiras em dólares. É quase um Ibovespa em dólar. Não é bem isso, porque ele não replica exatamente Ibovespa, mas é algo aproximado. E veja quando foi o nosso topo histórico. 2008. 2008 foi um marco importante até no Brasil. Então note que a gente está aqui ainda. Estamos muito, mas muito longe. Na verdade, a gente nem recuperou o patamar de dezembro de 2019 em dólares, que o dólar subiu muito.
Então veja que falta muito para a gente voltar aqui para um topinho histórico de 2019. Índice preço-lucro do Ibovespa está em quase 10 vezes, se aproximando da média. Já não estamos mais tão baratos assim. Mas ainda existem oportunidades, até mesmo com grandes ações do índice. Por exemplo, a Vale. A Vale, como a gente pode perceber das suas ADRs, estão muito, mas muito longe aqui do seu topo histórico. Estão bem longe. Portanto, Vale em dólar está no fundão mesmo. Em reais, não é muito diferente. Aqui nos R$ 56. Então veja que o Ibovespa está no seu topo histórico em reais, porque em dólar está lá no fundo, mesmo com Vale em baixa. Abaixo dos R$ 60 hoje. Porque se Vale tivesse subido muito, a Ibovespa poderia alcançar 145, 150 mil pontos. Não é o caso, porque a demanda por minério de ferro está baixa, minério de ferro ali nos $100, abaixo do preço médio histórico. Então é isso que está acontecendo hoje com a Vale. Apesar de que os resultados de Vale vêm sendo sólidos, não à toa que, quando você olha para o lucro reportado no último trimestre, foi bem superior, a geração de caixa foi um pouco superior ao mesmo período de referência, de comparação, e os dividendos de Vale também estão muito bons. Então hoje Vale ficou bem esquecida. Por outro lado, Bolsa Americana, com essa alta, continua negociando um índice preço-lucro, ou Price Earn, de 28,96, quase 30 vezes lucro. Essa é a média do SP 500. Olha só como a Bolsa Americana hoje está cara. Mas não se engane, Bolsa Americana vai acabar sendo esse o novo normal, 25 vezes, pouco acima de 20 vezes pelo menos o lucro das empresas. Já o Brasil você não pode esperar muito mais do que 11 vezes lucro, porque um país emergente como o Brasil, que depende de boom de commodities para subir muito, é o tipo de país que o mercado acaba precificando muito para baixo, ainda mais porque nós somos um país de grau especulativo de investimento. Nós nem estamos no grau de investimento, que é o investment grade, segundo as agências de classificação de risco. Ok, Luan, entendi o que está acontecendo. Está havendo ali agora uma mudança de discurso. Antes era recessão, agora já se tem uma esperança. Isso foi suficiente para gerar alta na Bolsa Americana e aqui no Brasil, que basicamente segue a tendência da Bolsa Americana. Bolsa Americana segue cara, a brasileira está um pouco mais barata, em dólar está no fundão ainda. Existem oportunidades mesmo com o índice preço-lucro de Ibovespa se aproximando da média. Ibovespa alcançou máxima histórica mesmo com Vale lá no fundão. Diante disso, o que eu devo fazer? Continuar comprando? Primeiro, eu não estou zerando bolsa, então não é momento de zerar bolsa. Na verdade, você nunca deve zerar bolsa, porque senão você corre o risco de perder todo o efeito dos juros compostos que acaba te beneficiando em poucos dias ou semanas de um ano inteiro. Agora, vender uma parte? Depende. Depende do quê? Da ação que você tem na sua carteira ou da sua necessidade de liquidez. Se a ação estiver excessivamente cara, aí sim. Mas se não, por que você vai vender? Se o dividend yield ainda estiver satisfatório, por que você vai vender? Se a ação está abaixo do seu preço teto, por que você vai vender? Não é o caso. Agora imagina só a situação em que você precisa aumentar a sua posição em renda fixa, porque você não fez um asset allocation adequado. Aí pode ser. Aí você pode vender um pouco para aumentar um pouco a sua posição em renda fixa, mas só para isso. Não saia da bolsa. O estômago é o órgão mais importante do investidor, como diz o Peter Lynch. E se você teve que vender parte do que você tem em bolsa para aumentar a renda fixa, saiba que daqui para frente você não deve mais cometer o erro de ficar muito exposto em bolsa. Defina os percentuais adequados que você suporta de acordo com o seu perfil de risco e suas metas financeiras e siga esses percentuais e assim você vai fazer um balanceamento inteligente da sua carteira, somente destinando aportes para os percentuais que acabaram caindo. Então, por exemplo, bolsa subiu demais, renda fixa ficou menor, meus novos aportes irão para a renda fixa. Ou então, a bolsa caiu muito, a renda fixa ficou muito grande, então eu vou começar a aportar em bolsa. Com a alta da bolsa, é bem provável que na sua carteira tudo esteja verdinho, ou a maioria das boas ações, várias ações estejam acima do preço teto e a sua renda fixa provavelmente ficou baixa. Então é hora de você comprar o quê? Um pouco mais de renda fixa para adequar isso aqui. Momento de baixa da bolsa, aí você, nos novos aportes, ou até os juros da renda fixa, se você gosta de fazer isso, também dá, você destina para as ações. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai sobreviver em qualquer cenário. E claro, se você ainda não segue esse canal, já se inscreve, e se você quiser me contratar como mentor ou consultor, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!